Eu sou o padre Ângelo Melo, de Brasil, e vamos falar hoje sobre a importância da meditação e da oração. Por isso queria começar com a oração para antes do estudo. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Dios nuestro Señor Jesucristo, María Santísima, Reina de la Sabiduría, vamos a empezar este estudio, si es vuestra santa voluntad. Permítenos hacerlo para aumento de gracia santificante y de ciencia. Si para vuestra mayor gloria y nuestra santificación es necesario no poder hacerlo, o no poder hacerlo bien, o tener que interrumpirlo, danos vuestra gracia para poder ver esto y aceptar vuestra santa voluntad. Ayúdanos a ser sabios y humildes, sin la soberbia infatuada, y a ser siempre caritativos y bondadosos con el prójimo. Regina Sapientiae, ora pro nobis. Amém. Então, vamos falar sobre a meditação. E queria falar sobre o motivo, né, a motivação que nos levou a escolher este tema. Primeiro porque atendendo as confissões, e eu percebi que deveria que repetir sempre, para cada um praticamente, a importância de fazer oração. E a oração por excelência é a meditação. Então, eu estava repetindo a cada pessoa que vinha à confissão sobre a importância de rezar, orar, e falando sobre a meditação. Então, nós outros escolhemos este tema, esse assunto, pela importância que tem para nossas vidas. E espero não necessitar repetir mais nas confissões depois desse vídeo. Que todos entendam, compreendam a importância da meditação. Então, qual é a importância da meditação em nossas vidas? Pelo seguinte, a meditação é a oração mais importante de nossas vidas. Por quê? Porque o sentido, é o sentido de nossas vidas, que nós estudamos em el catecismo. Nós estamos aqui nesse mundo para quê? O catecismo está lá ensinando conhecer, amar e servir a Deus, verdade? Sim. Conhecer, amar e servir a Deus. E a oração meditativa, a meditação, é a única oração que nos torna capazes, que nos dá capacidade de conhecer, amar e servir a Deus. Ou seja, se vê aí a importância da meditação.
a meditação me põe, me coloca, né, no sentido de minha vida. A oração dá sentido à minha vida. Eu estou focado, eu consigo fazer a vontade de Deus. Minha vida tem sentido se eu rezo, e não qualquer oração, pero a meditação. Então, vamos pôr aqui para... Então, o sentido da vida é conhecer. Correto? Estou escrevendo espanhol correto? Amar, servir a Deus. E isso vai me dar a meditação, vai me dar o conhecimento de Deus, vai me dar a capacidade de amar e também de servir a Deus. Então, é fundamental, é importantíssimo aprender a meditar. Se eu não medito, eu não consigo esses 3 pontos que são o objetivo de minha vida. Então, outro ponto que vamos falar aqui agora é para os que começam a servir a Deus. Vamos aqui, esse ponto terceiro aqui. Para os que começam a servir a Deus, o que devem fazer? As pessoas que começam a servir a Deus. São 4 passos. Primeiro, a pessoa tem que quitar seus pecados de sua alma. Tem que limpar sua alma. Então, o primeiro passo para as pessoas que começam a servir a Deus, primeiro ponto é confissão. A confissão. Podemos pôr aqui. Letra A. Estou botando em português. Confissão. É com C? É assim? Confissão. Primeira coisa, para quem começa a servir a Deus, tem que limpar sua alma. Confissão. Segundo passo é a meditação. Então aqui já entra o nosso tema. Vou pôr maiúsculo. Meditação. Terceiro passo, ponto, para quem começa a servir a Deus, é a Sagrada Comunhão, comungar. C. Correto? Comunhão. E quarto e último é o agir, o comportamento, né? Comportar-se. Como comportar-se? Como agir? Seria a ação? É assim, ação? Ação. Assim? Então, doble C. Espanhol é muito difícil. Então, para aqui, arriba,
O objetivo da vida é conhecer, amar e servir a Deus. Nesse último ponto, servir a Deus, nós outros temos 4 passos para começar a servir. Confissão. Como vamos servir a Deus? Llenos de pecados. Como vamos servir a ser a vontade de Deus? Llenos de erros e pecados. Então, primeiro passo, confissão. Segundo passo é a oração. A pessoa vai começar a servir a Deus, uma vez que está limpa, vai começar a relacionar-se, ter relacionamento com Deus, começar a unir-se a Deus pela meditação, que é o nosso tema aqui de hoje. E uma vez que está limpa sua alma e está unida através da oração, vai unir-se mais com mais força pela comunhão, pela sagrada comunhão, pela missa. Há uma lógica aí, pela missa. E uma vez que está unido ao Senhor, pela oração e pela comunhão, finalmente vai servir, que é o último passo, a ação. Agora, atenção é francês, atentos agora, porque o que o sacerdote percebe nas confissões, que está se passando na vida das pessoas que querem servir a Deus, o que se passa? A pessoa, nesses 4 passos, a pessoa começou a servir a Deus. 4 passos. A pessoa vem à confissão, vem confessar-se e habla pecados muitas vezes graves e muitas vezes repetitivos, recorrentes. Então, o sacerdote percebe que esse último ponto aqui, servir a Deus, está difícil. Servir a Deus está difícil aqui. Esse último ponto, a pessoa não está sendo em sua vida. Não está servir. Quando a pessoa diz seus pecados, esse último ponto aqui, que são os pecados, quando uma pessoa peca, ela não está servindo a Deus. Mira aqui, último ponto não há. E por que não há? Porque a pessoa não está rezando. Então não há meditação. Então se a pessoa fica numa vida vício, a pessoa vem confessar-se para comungar. Ou seja, a pessoa quer servir a Deus. De 4 pontos necessários, a pessoa só faz 2: confissão e comunhão. Verdade? Estou mentindo? Geralmente a pessoa confessa-se para comungar e fica assim: ponto A e C, A e C, A e C. Isso não é correto. Isso não vai levar a pessoa à santidade, não vai levar a pessoa ao cielo, porque isso cria um ciclo vicioso. A pessoa não serve a Deus, ou seja, peca, comete erros, pecados, ofende a Deus, mas quer unir-se a Deus, quer ir ao cielo. Então, peca,
o pecado leva a pessoa à confissão, ponto 1, para que a pessoa possa comungar, ponto C. E o sacerdote fica preocupado e quer quitar a pessoa dessa situação, porque não há que viver assim a vida inteira. Querer unir-se ao Senhor pela comunhão, como não serve ao Senhor por causa do pecado, vai a confissão. E fica esse ciclo vicioso: confissão, comunhão, pecado. Confissão, comunhão, pecado. Pecou, confissão. Quero ser santo, comunhão. Mas não consigo ser santo, pecado. E fica esse ciclo. Por que a pessoa não consegue servir a Deus? Por que a pessoa não consegue parar de pecar? Porque não reza aqui, não medita. Se medita, se reza, a pessoa vai servir a Deus e não vai mais entrar nesse ciclo. Porque vamos lá. Como a meditação faz com que eu consiga fazer o sentido da vida? Porque a meditação é tão importante? Como a meditação me tira desse ciclo vicioso? Como a meditação me dá o sentido da vida? Como a meditação me hace conhecer, amar e servir a Deus? Como? Porque o método meditativo, os passos da meditação são assim. Primeiro ponto para meditar: nós vamos poner-nos em la presença de Deus. Na presença de Deus, ponto 1. Com humildade, vamos pedir ao Espírito Santo luzes para ser uma boa meditação. Atentos, porque nós vamos saber por que a meditação me capacita a conhecer, amar e servir. Então, número 1, os passos da meditação, o método. Há vários métodos. Eu estou pegando método. Todos os santos meditaram. A igreja incentiva a meditação. A igreja, como madre e maestra, quer tanto que nós meditemos que dá indulgências à pessoa que medita 1/4 de hora por dia. A igreja premia porque quer que todos nós façamos meditação. Por isso, pela importância. Como vamos fazer? Primeiro, pedir luzes ao Espírito Santo, com humildade, poner-nos na presença de Deus. Segundo ponto, para ser uma boa meditação, usarmos um texto, ler algum texto. No princípio e por muito tempo, nós vamos necessitar de um texto. Pela humildade necessitamos de texto, porque não somos protestantes. A Igreja Católica utiliza enormemente textos, porque muitos escritores, autores, santos, doutores escreveram, e nós temos que alimentar-nos da riqueza de Deus. Então, o segundo ponto, depois vou pôr ali, é usar de um texto.
E o tema desse texto, o assunto desse texto pode ser os 12 pontos de nossa fé, os 12 pontos do credo, creio. Então, se nós outros meditarmos ponto a ponto, creio, já será um bom conteúdo para a meditação. Ou, que é muito recomendado, sempre recomendado meditar a Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo não há erro. Se todos os dias meditarmos na Paixão, não há erro. Vamos fazer uma belíssima, profunda meditação. Segundo ponto é fazer uso de um texto. Terceiro ponto para uma boa meditação é tomar desse texto que lemos um ponto que nos tocou, uma ideia, uma inspiração, uma frase, algo nessa leitura que podemos ler várias vezes o mesmo texto, ler e reler, hasta que um ponto, uma ideia, uma inspiração divina, porque pedimos ao Espírito Santo um ensinamento de Deus, um ensinamento sobre a paixão de Cristo, um ensinamento sobre o credo. Esse terceiro ponto é isso. Vamos tomar do texto o que Deus nos falou, o que Deus está nos falando aqui. E quarto ponto podemos cerrar o livro ou a escritura e começar a meditar o que Deus nos falou, que Deus nos falou desses pontos primeiros, o que Deus nos falou pela leitura. E aí, como a igreja pede, podemos meditar aqui no mínimo 15 minutos, um quarto de hora. Nós outros temos que ter tempo para rezar, não é coisa corrida e com essa pressa. Então, é isso, tem que fazer isso com calma. Então, são nesses 4 primeiros pontos. Pedir ao Espírito Santo, entrar em presença de Deus, tomar um texto com esse conteúdo que eu falei, desse texto tomar uma ideia, uma inspiração, cerrar o livro e depois começar a meditar. Se na meditação nossa mente, nossa imaginação volar, abrimos de novo o texto, abrimos de novo a escritura e vamos ao texto de novo. E aí, nesses pontos, 1, 2, 3, 4, Deus está falando com nós outros. É fácil compreender, né? Sim, que Deus está falando. A persona, Deus está falando com nós, da Santíssima Trindade. E aí, como a oração é um relacionamento, um diálogo, nós outros vamos contestar a Deus. Esse quinto ponto, 1, 2, 3, 4, Deus habla com nós outros, e o quinto ponto é fundamental. Se uma pessoa habla assim, o quarto ponto é meditação, 15 minutos, já meditei, já, acabou. Já vou banhar-me, vou para o meu trabalho. Não, está errado. Porque o objetivo da meditação é um diálogo com Deus. O objetivo da meditação é um encontro com Deus. O objetivo da meditação é um relacionamento. Se a pessoa se olvida ou não quer ou não faz a resposta, não tem meditação. Porque o processo está
cortado pela metade. Uma só pessoa falou hasta ahora. Deus falou com nós outros. Pelos 4 pontos. E se nós outros não contestamos, não há relacionamento. Há falta de educação. Há um absurdo. Então, é fundamental falarmos com Deus. E não é fácil, é difícil. O padre não vai enganar, porque também se a pessoa não há costume, começar a fazer meditação é muito difícil, porque há que ter costume, há que ter todos os dias. É como começar a falar com uma pessoa desconhecida, que nós não conhecemos. Mas aí é necessário que todos os dias hablemos com Deus, e desse diálogo vai surgir, vai nascer um relacionamento. Esse relacionamento, assim como se passa com nós outros, com um amigo, com uma outra pessoa, vai crescendo, e desse relacionamento vai nascer o quê? Aqui, ó, conhecimento. Aqui, a meditação vai me dar conhecimento de Deus. Esse conhecimento vai me dar o amor a Deus, porque São Agostinho falou: nadie ama se não conhece, não conosce. Nadie ama, pode amar, é capaz de amar, se não conhece outra pessoa. Então, através do conhecimento, eu vou amar a Deus, porque eu estou conhecendo a Deus. Mira que maravilha! Mira que poder tem a meditação. Nenhuma outra oração tem esse poder. Porque meditação é relacionamento. Mira que maravilha nós outros estamos falando aqui. Estamos falando do sentido da vida. O sentido da vida é conhecer, amar e servir. E no final da meditação, nós outros, uma meditação boa, nós falamos de 4 pontos mais 1, tem até mais um ponto, 6º, que seria um propósito. Nós outros, terminando a meditação, hacemos um propósito para uma ação para ser durante o dia. E aí atingimos o 3º ponto, servir. A meditação é a única coisa que me dá a capacidade de conhecer, amar e servir a Deus. Então, que é a meditação? É o meio que Deus nos deu a cada um de nós para realizarmos o sentido da vida em nossas vidas. E então, se nós não hacemos meditação, que é recomendada por todos os santos, toda a igreja, nós vamos sempre cair no ciclo vicioso de não servir a Deus pelo pecado, buscar unir-se a Deus pela comunhão na missa, pero antes disso temos que confessar. E aí o sacerdote vai ver isso, esse ciclo vicioso: erro, pecado, confissão, comunhão. Não servir a Deus, pecado, confissão de novo para comungar. Ofender a Deus, de novo, mais uma vez, sempre. Confissão, porque eu quero comungar. E o padre não pode mais, o sacerdote não pode deixar que isso aconteça. Por isso o sacerdote habla:
vosotros não estão, você não está rezando, sim? Sim, estou, não está rezando. Sim, estou rezando, não. Então você está rezando errado. Por quê? Porque está pecando. A oração de verdade, a oração poderosa, não quita vosotros do pecado. A oração tem a função de quitar, de preservar, evitar o pecado. Então você não está rezando direito. Ah, estou, não está. Não está. Como rezar direito? Meditação. Como se reza corretamente? Meditação. Porque os passos da meditação me fazem conhecer, amar e servir a Deus. Por isso nós estamos aqui falando sobre esse tema, esse assunto. E se a pessoa não quiser meditar, vai sempre cometer o mesmo vício, o mesmo erro. E o sacerdote é um médico espiritual. O sacerdote é o doutor das almas. E o sacerdote tem que ensinar ao fiel, aos feligreses, o caminho certo. E a ideia era falar 30 minutos. Quantos minutos temos aí? 33. Ah, perfeito. A ideia, irmãos, é esta: introduzir esse tema da meditação e falar da importância da meditação, a importância da meditação para que nós façamos a meditação todos os dias, porque é um relacionamento com Deus, é falar com Deus, é conhecer a Deus. E a ideia desse vídeo é isso, introduzir e que os outros amem e saibam da importância, sepam da importância da oração, da meditação.